oficialmente de volta no universo do Stephen King e não exagero dizer que essa série pode ser mais sombria do que Castle Rock. Mas esse vídeo aqui não é um resumo, tá? Nada disso. Hoje eu vou vir com uma proposta bem diferente pra vocês, que é um mergulho profundo nos mistérios mais inquietantes do primeiro episódio de Welcome to Derry. Eu vou explorar algumas questões como o que realmente aconteceu com o Mary, quem são os homens mascarados e por que Derry parece uma cidade amaldiçoada desde sempre. Mas antes da gente mergulhar aqui nesse terror, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu vou postando aqui. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, acabou de chegar aqui no canal, bem-vindo, eu sou a Tayla Montinho. Bom, o episódio abre com o filme The Music Man, lançado em junho de 1962. Mesmo sendo depois dos eventos da série, a escolha faz sentido. A história de um forasteiro que manipula uma cidade pequena é um espelho perfeito para a entidade conhecida como It. Assim como o Pennywise, o vilão do musical encanta e engana as pessoas com a aparência inofensiva, usando o medo como ferramenta de controle. O médio garoto com a chupeta amarela, que é a mesma cor do icônico casaco do George, representa o típico estranho de Derry. Ele vem de um lar problemático, ele tem o olho roxo e claramente usa o cinema como válvula de escape. Em It, as crianças assim são mais vulneráveis ao poder da entidade. Na série, ele desaparece misteriosamente igual o George em 2017, servindo como estopim para uma investigação liderada por outros jovens. E a gente vai ver o Mad novamente? Particularmente, eu acho que não, tá? Eu acho que só vai usar alguns flashbacks e tal, mas ver ele novamente não. Só se ele aparecer igual o George apareceu por mão dele, que no caso não era ele, né? Era o It. O sumiço do Mad não é o único mistério. Em paralelo, a gente vê as movimentações na base aérea da cidade, mas ao norte dos Estados Unidos durante o auge da Guerra Fria. Um detalhe intrigante é os aviões militares que estão chegando com uma frequência incomum e tem boatos no rádio sobre testes nucleares russos e mutações genéticas. O Leon Hanlo, veterano de guerra da Coreia e avô do Mike Hanlo, é transferido para Derry para testar o novo bombardeiro B-52. Ele passa por um hangar chamado Projetos Especiais, onde algo misterioso parece estar sendo escondido ali. Alguns especulam que pode ser parte do meteoro que trouxe a entidade para a Terra. Uma coisa é fato, se o governo soubesse do poder da criatura de induzir o medo, com certeza eles iriam usar como arma contra os russos. E isso pode explicar também o interesse em criar uma aeronave mais avançada e o que eles escondem lá naquele hangar. O Leroy conhece a equipe, incluindo o Masters, que se recusa a cumprimentá-lo, e em plena década de 60, com certeza o racismo vai ser um tema inevitável, especialmente com a questão da Black Spot, que é um clube frequentado por soldados negros, incendiado por supremacistas brancos. Um rosto conhecido que também aparece em silêncio, que eu já comentei aqui no canal, é o Dick Halloran, o cozinheiro telepata de Lado Iluminado. Na obra original do King, o Dick trabalhava na Black Spot e sobreviveu ao ataque. É quase certo que a gente vai ver ele com mais destaque nos próximos episódios e com as habilidades psíquicas em ação. Um dos grandes mistérios do episódio são os homens mascarados que atacaram Leroy. Presume-se que a base aérea tem uma forte segurança, então é possível que esses agressores sejam militares infiltrados. E as suas máscaras de gás são pesadas e profissionais, sugerindo treinamento militar. Agora bora falar sobre o retorno do Pennywise e os fantasmas do passado. No final do episódio, a gente viu o Mad já desaparecido dentro do filme The Music Man, imitando a pose do Pennywise. É uma cena bem macabra que confirma que a entidade já estava ativa em Derry, mesmo que ainda não tenha se revelado por completo. Segundo os produtores, o Pennywise deve aparecer com mais destaque na segunda metade da temporada. E vale lembrar que o Bill Skarsgård, o próprio Pennywise, é um dos produtores da série. O seu envolvimento reforça a expectativa de que o palhaço vai ter um papel central ali, mesmo que surja aos poucos, manipulando por trás das cortinas. A Verônica e a Lily são as únicas crianças que claramente sobrevivem até o fim do episódio. Outros podem ter sobrevivido também, mas a tendência é que os amigos do Mad se tornem presenças fantasmagóricas, assombrando os protagonistas, assim como o George assombrava o Bill. Durante os episódios, a gente vê vários símbolos recorrentes ligados à mitologia do Stephen King. Tartarugas aparecem em brinquedos, pingentes e mascotes, uma referência direta ao Maturin que a gente já conversou bastante aqui no canal. A tartaruga cósmica do lado do bem do macroverso. O Maturin é o oposto do It e na obra original ele ensina os protagonistas como usar a fé e a crença para derrubar o mal. Voltando para as crianças, um dos temas mais fortes do episódio é a culpa.
O Phil e o Terrell se sentem culpados por não terem ido na festa de aniversário do Maddie, acreditando que a sua presença poderia ter mudado o destino do garoto. A Lily também carrega a culpa, mas não pelo desaparecimento do Maddie, que tinha sentimentos por ela, e sim pelo seu pai. Ela perdeu seu anel do humor em uma máquina da fábrica onde o seu pai trabalhava, e ao tentar recuperá-lo, acabou sendo esmagado por engrenagens, que é uma tragédia que a Lily claramente sente como responsabilidade sua. E o que o It mais gosta de explorar são essas feridas emocionais profundas. Bom, a série tá repleta de easter eggs e conexões com o universo do Stephen King, a começar pelo teatro onde a Maddie assiste o The Music Man. Esse é o mesmo cinema que o Rich joga Street Fighter e visita na sua versão adulta nos filmes de It. Já a HQ que uma das crianças tá lendo traz o vilão Cara de Barro, conhecido por moldar o seu corpo em qualquer forma, assim como Pennywise. A cidade de Darryl também tá repleta de estabelecimentos conhecidos dos fãs. A gente tem a lanchonete Nance, que aparece em Needful Things, e The Darkness Half, o restaurante Jade The Orient de It, capítulo 2, e o açougue onde o Mike Halloran tem o seu primeiro encontro com a entidade. A Lily comenta que se ela contar aos pais que viu o Maddie pelos canos, ela vai ser mandada para Juniper Hill, o manicômio fictício recorrente nas obras do King, citado em Insônia, Jogos Perigosos e Os Estranhos. E, gente, assim, eu concordo super com ela, porque imagina você chegar pros seus pais e falar isso, e eles te mandarem para um manicômio, você já saber que eles vão fazer isso com você de novo. Eu não contaria mesmo, eu ficaria caladinha e dava um jeito de sair da cidade. Já a biblioteca pública de Darryl volta a aparecer como centro de pesquisas e revelações, onde o Ben descobre a trágica história da cidade. Sobre os próximos acontecimentos da série, a família do Leroy chega na cidade e logo sente o preconceito dos vizinhos. E a gente também vê o Phil e o Terry sendo substituídos por dois novos garotos, um deles sendo o filho do Leroy, o Will. Já a Lily acaba tendo uma visão perturbadora de potes de picles caindo das prateleiras, que é uma lembrança do seu trauma da fábrica onde seu pai acabou falecendo. Em uma outra cena, alguém está sendo escoltado até um ônibus para a prisão de Shawshank, que eu já comentei aqui no canal, se vocês quiserem ver, eu vou deixar aí para vocês assistirem. E acredita-se que é o pai da Verônica, o projetista do cinema, já suspeito pelo desaparecimento do Maddie e agora alvo de acusações após o sumiço de outras crianças. Em um sótão antigo, a Lily encontra fotos de um homem que se parece com Pennywise. Nos livros, ele se apresenta como Bob Gray, na verdade, Robert Bob Gray, o que pode indicar que a série vai explorar como a entidade assumiu a forma humana que viria a se tornar o palhaço assassino. No vídeo de bastidores da HBO, a gente viu cenas sugerindo que a origem do Pennywise vai ser abordada com mais profundidade, talvez no início do século XX. E as cenas mostram as crianças entrando nos esgotos de Darryl, como no clássico, e indícios de que os militares descobriram algo enterrado. Em um carro antigo, eles encontraram esqueletos talvez que pertencessem ao Bob Gray, caso ele realmente tenha existido. Em outro frame, a gente vê o Leroy diante de um aviso de escavação, o que pode indicar o local onde o meteoro caiu. A série também deve incluir a perspectiva indígena sobre a entidade. Os nativos estavam na região muito antes dos colonizadores e provavelmente sabiam da existência do It. A gente pode esperar aí flashbacks ou visões mostrando como eles tentaram lidar com essa força ancestral. A gente vai ver o meteoro que trouxe o It para a Terra, o poço, que é caminho direto para o covil da criatura nos filmes, que também deve aparecer, e o Dick Halloran, que provavelmente vai descer até lá. A dúvida é, ele tá mesmo ali ou ele tá tendo uma premonição telepática? Um detalhe visual interessante é que tem uma cena que as bordas da tela ficam desfocadas, e isso indica que o Dick pode estar prevendo algo, talvez uma conexão com o bombardeiro secreto B-52, não sei. Por fim, o teatro fechou, e não surpreende porque, considerando um número crescente de desaparecimentos, tinha que fechar mesmo. E também tem a questão da Black Spot, que é frequentado por soldados negros, preparando o terreno para um dos eventos mais trágicos da história de Darryl. E claro, a gente vê o Pennywise em toda a sua glória, coberto de sangue. Bom, Darryl é o espelho dos nossos piores medos, e depois de tudo isso fica claro que o Welcome to Darryl não é apenas uma expansão do universo do It, é uma profunda imersão no terror cósmico do Stephen King, e como o medo molda comunidades inteiras. A série constrói um panorama sombrio da cidade, onde o mal se infiltra pelas rachaduras da história, do preconceito, da culpa e do abandono de lá. O Pennywise, mais do que qualquer monstro, é um reflexo amplificado dos traumas que a cidade esconde
sob o tapete. E as conexões com macroversos, elementos sobrenaturais e os detalhes minuciosos plantados ao longo dos episódios indicam que a gente está apenas começando a entender a verdadeira face dessa ameaça. E à medida que a série avança, o que parece ser uma história de terror se transforma em um estudo profundo sobre como o medo coletivo pode destruir ou unir as pessoas. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. E ó, quer fortalecer ainda mais o meu trabalho? Vira membro aqui do canal. Você ganha um selo exclusivo nos comentários, o seu nome pode aparecer aqui nos próximos vídeos e você ainda assiste tudo antes de todo mundo aqui. É só clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição. Aí tem mais conteúdo incrível esperando por você. É só clicar no vídeo que vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.